Hoje é 2 de fevereiro de 2012 e nós estamos aqui reunidos, Dr. Rogério Seguintes Martins, Dr. Maurício e eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, para comentar sinteticamente o início do julgamento pela Suprema Corte da ação movida pela Associação Nacional da Magistratura, doutor Rogério. Exato. Com respeito aos discutidíssimos poderes do Conselho Nacional de Justiça, em que a ministra Eliana Calmon, corregedora geral, está a pretender, ou estava a pretender, ingerência direta da corregedoria na vida interna dos tribunais brasileiros. O julgamento começou ontem e percorreu um caminho que iria solidificar-se sob tensões muito grandes. E o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a continuação para hoje, na parte da tarde. Vamos começar com o Dr. Rogério Seguintes Martins, que assistiu a todos os debates de ontem, não, doutor Rogério? Sim, esse primeiro julgamento envolvendo os poderes do CNJ diz respeito à prerrogativa do Conselho em processar, punir e julgar magistrados sem que as corregedorias dos tribunais instaurem procedimentos antes desse movimento, doutor Paulo. Está-se a disputar, no final das contas, se o CNJ é um poder subsidiário ou se o CNJ é um poder autônomo que pode, sim, tomar medidas disciplinares contra quase 200 mil magistrados. Esse foi o número, 20 mil, um número muito grande de magistrados, no Brasil inteiro. O ministro Marco Aurélio fez uma exposição muito clara, né? Ele entende que o poder do CNJ deva ser subsidiário. Eu concordo plenamente com ele. Acredito que o CNJ deva funcionar como uma espécie de órgão revisional de decisões das corregedorias, doutor Paulo, porque nós temos que acreditar que nossos tribunais são honrados por juízes sérios, que prestaram concursos e que têm um dever com a sociedade de dizer o direito sem qualquer corporativismo. Final das contas, o ministro Marco Aurélio está assim a defender a autonomia dos tribunais e com isso está a fortalecer a Constituição brasileira. Doutor Maurício, qual é a complementação dessa manifestação do doutor Rogério? Eu acho que o doutor Rogério falou com bastante clareza sobre os fatos. O que tem chamado bastante atenção a quem é do universo jurídico, vamos assim dizer, é o que a gente recepciona do cidadão comum. E invariavelmente, doutor Paulo, as pessoas, por conta do demasiado dimensionamento dessa questão, pela reverberação da questão, as pessoas vêm procurando as pessoas da classe jurídica e comentado. E unicamente eu tenho sentido no cidadão um apoio ferrenho à possibilidade do CNJ ser independente. O povo quer sangue, diziam os antigos. E hoje isso parece retratar, talvez, doutor Rogério, um grande descrédito nas corregedorias dos tribunais brasileiros. Ontem mesmo a Folha de São Paulo divulgou um estudo segundo o qual 17 ou 18 dos 28 corregedores de tribunais nacionais teriam tido já problemas com a justiça. Eliana Calmon, para espanto deste advogado, em quase 15 anos de atividade jurídica, nunca tinha visto populares, cidadãos comuns que vêm e falam: poxa, aquela Eliana Calmon, hein, doutor? Ela é boa mesmo. Então o que a gente percebe é que é um afã social no sentido de que o CNJ mereça respaldo para atuar independentemente das corregedorias e sobre elas. Por outro lado, no meio jurídico, o que a gente pretende realmente é que os tribunais possam dar conta do recado. Em um ponto final recente que fizemos eu e o senhor, falávamos sobre isso, quer dizer, se nem os próprios tribunais tiverem condição de cuidar dos seus problemas internos, a nossa justiça vai muito mal. Então, eu prefiro acreditar
que talvez o que o CNJ pudesse fazer com maior afinco é supervisionar a atividade das corregedorias, mas atribuir a ela o primeiro grau de apuração das condutas dos nossos magistrados. A partir de algum tempo atrás, eu deixei de lado os estudos jurídicos, porque a minha preocupação agora é como funciona a nossa cabeça, como funciona o nosso cérebro. E tenho estudado, na medida do possível, um pouco de psiquiatria, de psicologia, inclusive da chamada neurociência, a saber como é que os nossos neurônios fazem as comunicações através das nossas sinapses. Mês passado nós escrevemos alguma coisa a respeito disso, e eu dizia ou escrevia que o comportamento do povo e da própria imprensa com vista a essas questiúnculas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal é mais ou menos como aquela tese freudiana de morte do pai ou morte dos deuses. O povo gosta de sangue, o povo gosta mais do que isso. Inconscientemente o ser humano às vezes quer matar o próprio pai. E os juízes, psicanaliticamente, são como se fossem nossos pais. Significa isto que quando a multidão é assolada e quando a multidão tenta derruir ou fazer derruir a imagem do magistrado, é preciso que nós nos preocupemos eventualmente com a tendência que o próprio homem tem de se voltar contra a ascendência. Isso fica meio esquisito, porque Freud tinha lá os totens, os ícones, e às vezes, segundo Freud dizia, o paciente está querendo matar o ícone, o paciente está querendo matar o seu pai. Isso no sentido de coletivização da psique dá uma medida muito grande para uma brincadeira muito séria, da qual, aliás, a imprensa nacional parece estar participando sanguinolentamente, não, doutor Rogério? É verdade, doutor Paulo. E a imprensa se esquece que o CNJ, tirado o campo disciplinar punitivo, que é o foco de toda essa celeuma, vem atuando, sim, dentro da sua Constituição, quando da CPI do Poder Judiciário. A população, doutor Paulo, ela não quer processar o magistrado, mas ela quer uma distribuição de justiça rápida, célere, eficaz. Isso ninguém discute. Os juízes não estão sendo cobrados porque são corruptos, bandidos ou que enchem as algibeiras. A população quer uma distribuição de justiça célere. Essa devia ser a discussão. E o CNJ, nesse ponto, foi eficaz. Criou métodos, acelerou julgamentos, e essa discussão parece que não existe. A preocupação é, existe magistrados corruptos no Brasil? Pode ser que eles existam, doutor Paulo. Pode ser que isso aconteça. Mas o principal motivo da discussão deveria ser quando a sociedade brasileira terá um poder judiciário eficaz, célere, onde uma ação de alimentos, doutor Paulo, tramite rápido, 1 mês, 2 meses e não 3 anos, onde uma medida cautelar tenha as providências de forma rápida, de cautela, e não depois de 3 anos. É isso que o povo quer. O povo não quer saber se o juiz é bandido, porque se o juiz for bandido, doutor Paulo, ele vai para a cadeia. Ele vai ser punido. Pelo CNJ, pela corregedoria, pouco importa. Se descobrirem, ele é punido. Agora, a distribuição da justiça do jeito que está no Brasil, doutor Paulo, é um empecilho até para o desenvolvimento econômico da nação. E disso o CNJ tentou cuidar. E ninguém fala sobre isso. Querem discutir se o CNJ pode, a esponte própria, criar penas sem previsão legal, leis islâmicas causa própria. Será que isso é correto? Será que os intuitos da Eliana Calmon de ir além dos tamancos, doutor Paulo, para atingir um bem é correto? Ao ver desse jovem advogado, não é correto, doutor Paulo. Todo desrespeito à lei, seja ele indireto, camuflado, é algo que atenta contra a democracia. Há juízes corruptos, óbvio,
corrupção faz parte da espécie humana. Lá nos tempos da pré-história, é bem possível que houvesse algum homem primitivo a ser corrompido pelo outro por uma perna de javali. Pode acontecer. Uma hipótese dessas. Eu me lembro, inclusive, de juiz que assassinou a esposa, cortou-lhe os dedos para extrair as impressões digitais da defunta, foi processado, deve estar no manicômio. Há juízes que enlouquecem. Todos os seres humanos podem enlouquecer, faz parte da natureza humana. Há promotores de justiça que também partem para a insanidade, há padres que praticam a pedofilia e há santos que se tornam demônios. O exemplo bíblico, qual foi o arcanjo que virou o demo, o primeiro, doutor Maurício? Eu estava pensando, o senhor falou da corrupção nos primórdios da humanidade, eu acabei me detendo ao primeiro caso de corrupção humana, segundo os cristãos, que é um homem que se vendeu por uma singela maçã. Quanto ao arcanjo, eu não me recordo. Mas eu não sei se Adão se vendeu pela maçã, ou se Eva. Isso aí é um episódio muito sujeito a contradições. De qualquer forma, simbolicamente, foi o primeiro ato de corrupção. Uma singela maçã. Havido na história da humanidade. Vividamente vermelha. Mas isso acontece. O homem enlouquece, o padre enlouquece, a mãe de santo enlouquece. O arcanjo de homem santo vira demônio, vira Beuzebu e vai trabalhar de acordo com as maldades que a humanidade vem praticando. Mas vamos chegar mais ao chão, não, doutor Rogério, de conversar sobre... O Supremo Tribunal Federal não tem uma medida que se chama avocatória em casos excepcionais? O próprio Conselho, doutor Paulo, quando criado, ele prevê que se a Corregedoria, por uma questão específica, concreta, não atingir o desiderato pretendido, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o CNJ, pode avocar o procedimento disciplinar, o que é razoável. Infelizmente, doutor Paulo, houve um tribunal estadual em que toda a composição do órgão especial estaria envolvida. É um caso que pode exemplificar isso. Excepcional. Excepcional, é evidente. Tirando isso, doutor Paulo, eu acredito no Poder Judiciário, não posso desacreditar. E o CNJ, ele é bem-vindo, ele tem previsões constitucionais importantes, mas ele não pode, doutor Paulo, ser um órgão que vá além dos tamancos. Eu repito, doutor Paulo, ele instituiu penalizações que a lei orgânica da magistratura não tem. O ministro Marco Aurélio ontem foi muito claro quando questionou e criticou essa conduta do CNJ. Né? Então é nesse sentido que a discussão ela tomou uma dimensão muito maior, doutor Paulo, do que a relevância do debate exige. Eu acredito que a população, a imprensa, a ordem dos advogados do Brasil, doutor Paulo, deveria estar cobrando uma distribuição de justiça célere. É isso que eu acredito, doutor Paulo. E eu, infelizmente, vi o doutor Ofir ontem, nosso batonier, apenas defendendo que o CNJ deve ser um órgão intocável. Eu não gosto do presidente Ofir. Não gosto dele há muito tempo. E é uma inimizade declarada. Quando a gente vai ficando mais antigo, a gente deixa de lado os pudores. Os meus nobres companheiros que são mais jovens ainda devem algumas contas no sentido de se tornarem mais escrupulosos na dicção dos seus pendores afetivos. Eu não. Eu gosto ou não gosto. Eu não gosto do presidente Ofir. Porque na única manifestação oficial em que eu ouvi, ele se manifestou contra um réu que estava sendo defendido por nós no Conselho Nacional do Ministério Público. E, em se manifestando, ele violou o Estatuto da Ordem porque interferiu na defesa a ser praticada por um colega seu.
e foi censurado abertamente por mim, pedindo a palavra no Conselho Nacional do Ministério Público. Não gosto dele, não. E não gosto também por outras razões, porque na presidência da Ordem deveria ele, quem sabe, pender para a defesa do fraco contra os fortes. É assim que se faz. Quando nós brigamos, nós procuramos o grandão. Nós não brigamos com o pequenininho. O pequenininho já tem contra si a própria insignificância. Nós gostamos de brigar contra Golias e não contra Davi. O presidente da Ordem investiu contra Davi numa manifestação que, a meu ver, não ficou bem, não. Não gosto dele, não. É possível que outros gostem. Na medida em que ele empunha um machado e não o livro de leis e quer aumentar a possibilidade de exercício da censura, nós ficamos muito entristecidos com ele. Pode ser até que ele assuma a liderança nessa parte da população que quer ver sangue. Mas os advogados não usam o vermelho na beca. É verdade. Aquelas becas que contêm o vermelho na advocacia são corruptelas das vestes talares, que são só o negro e o branco, eventualmente. O que o doutor Maurício entende a respeito disto é uma censura aberta e individual que eu estou a fazer. O presidente da Ordem pode até mesmo combater esta afirmativa nossa, mas o não gostar é privilégio do ser humano. Eu não gosto dele. Bom, numa democracia, é o mínimo que se tem direito do cidadão é se expressar livremente. Que bom que o senhor o faça. Talvez realmente me detendo nos escrúpulos que nós mais jovens temos, eu me furto de dar opiniões pessoais sobre o nosso batonier, mas posso analisar fatos. E de fato, o presidente Ofir, também vi da transmissão ontem, muito aprumado, alinhado, cabelos penteados, foi mencionado pelo ministro Marco Aurélio. Ele tem se posto em grandes casos da nação, não sei realmente se é opinião pessoal, se é opinião do Conselho Federal, se atinge a qualquer outro propósito, mas sempre do lado das opiniões que encontram um eco maior na cidadania. Oxalá isso não escamoteie futuras pretensões políticas, que eu não acredito, mas ficaria muito decepcionado se fosse por isso. De qualquer modo, eu quero me ater mesmo à questão que eu acho que o Dr. Rogério colocou com muita sabedoria. Quem trabalha com o Poder Judiciário no dia a dia vai encontrar, inevitavelmente, hora ou outra, algum desvio de conduta no exercício da jurisdição de um magistrado qualquer, como encontrará com um promotor de justiça, com um advogado, com um dentista, com um médico, com um merceeiro. A marginalidade está com o ser humano desde os primórdios, desde a maçã, e isso é inevitável. No entanto, parece que a questão principal não que a corrupção tenha que ser escondida para debaixo do tapete, mas que o foco deveria ser, com certeza, uma prestação de justiça melhor. Me preocupa um pouco a ordem dos advogados se manifestar tão fortemente no sentido de querer esses amplos poderes para a punição do CNJ, sem hipocritamente antes não pensar então que talvez a própria ordem devesse se submeter a um controle externo, que eu tenho certeza que o Dr. Ofir não ia concordar, mas podem chamá-lo de hipócrita futuramente, o que seria uma deselegância, mas é o risco do censor. Quem tem telhado de vidro, biblicamente se diz que não taca pedras no vizinho. Então, a propósito, à época do governo ditatorial no Brasil, eu sou suficientemente antigo para ter participado daquele episódio momentoso. Tentou-se vincular a Ordem dos Advogados ao Ministério do Trabalho, porque ela se manifestava independentemente libertária, sempre foi, agora não é tanto, mas naquela época era. E o governo ditatorial se preocupou em tentar
coagi-la ou coartar os seus movimentos. Daí, emitiram um decreto, um ato, vinculando a ordem ao Ministério do Trabalho e, portanto, obrigando-o a prestar contas. E todos os advogados brasileiros combateram aquilo. Não é que a ordem tenha telhado de vidro, não, porque é uma entidade que sempre se comportou extremamente bem, mas ela não pode usar o cachimbo de forma torta. Se ela afirma, assenta que o próprio Poder Judiciário precisa de um controle externo, ela deveria admitir também, por força do critério de equalização, que alguém se intrometesse na sua vida privada. Eu me recordo também que, ao tempo da ditadura, os milicos tentaram abrir os cofres da ordem ao tempo da presidência de Mário Sérgio Duarte Garcia. E nós fomos lá, retiramos todos aqueles segredos que nós tínhamos, as fitas, as gravações, escondemos, e quando os milicos chegaram, o cofre da ordem estava vazio. Hoje, se quando nós prosseguirmos nesta afirmativa de que deve haver intervenção na vida dos tribunais, nós devemos também fazer uma genuflexão humilde e afirmar que os nossos cofres e as nossas intimidades, os nossos dosséis, precisam ser investigados. O presidente Ofir não pensou nisso, mas com toda a agressividade que ele tem usado em favor do CNJ, deve abrir as vestes talares e expor a ordem também ao clamor público, se assim for adequado. E nós pretendemos prosseguir nesse debate depois que o Supremo Tribunal Federal terminar a sua sessão de hoje. Se quando terminar hoje essa confusão histórica, vamos nos reunir na próxima semana, nós três também, e quem sabe com outros colegas igualmente denodados, e vamos tentar encerrar esse capítulo que, se quando der ao Conselho Nacional de Justiça esse poder plenipotenciário, acredito eu, não vai ser bom para a história da justiça brasileira. E temos dito,